Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Guilherme e bem-vindo ao canal e mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a Champions League que começou terça-feira agora. E hoje eu tô gravando uma quinta-feira e vamos falar sobre a Champions League, né? Começou terça e teve também na quarta. E tivemos jogos muito bons, né? Teve o jogo do Bayern de Munique e teve do Liverpool contra o Galatasaray. Teve também do Barcelona contra o Leverkusen, que o Barcelona não jogou nada, ainda conseguiu arrumar um empate, um gol do Lamine Yamal no final do jogo, com uma bolinha de pênalti ali. E também um jogo que também foi do Atlético de Madrid contra o Tottenham, que é um time que já está fazendo hora extra na Champions League, nessa terça-feira. E na quarta tivemos jogos como o do Real Madrid contra o City, que teve um jogão e uma partida absurda do Valverde, e também o Bodo Glimt e Chelsea PSG. Além também do Arsenal contra o Leverkusen também, que foi o jogo mais cedo. Mas vamos começar aqui falando sobre o jogo do Barcelona contra o Leverkusen. Leverkusen não, o Barcelona contra o Newcastle. E cara, eu tava assistindo esse jogo, foi o jogo que eu assisti mais do dia, tirando também do jogo da manhã, foi do Liverpool contra o Galatasaray. Esse jogo, assim, mano, do Barcelona, eu achei bem estranho, assim. Foi um time muito, sei lá, o time do Barcelona não tava arrumando nada contra o time do Newcastle, não conseguia progredir direito. Ah, sei lá, não conseguiram implementar o jogo deles contra o Newcastle. Newcastle conseguiu fazer, tipo, botar o Barcelona na roda, assim, botar o estilo de jogo da Premier League em si, né? Que nem a transmissão falou que o time do Newcastle conseguiu colocar o estilo da Premier League, o estilo do Newcastle para cima do Barcelona, e o Barcelona não conseguia sair jogando, não conseguia jogar direito, tanto que errava muitos passes no meio, ou então lá no ataque, não conseguia nem dominar direito uma bola, sabe? Então um time que não conseguia arrumar muito bem o jogo. Então o Barcelona teve muitos problemas lá no estádio do Newcastle, e com isso tava saindo perdendo, né? 1-0, depois que entrou o Gordon, é, o Murphy, assim, quando entrou esses caras assim para resolver um pouquinho o jogo, o time do Newcastle saiu na frente com 1-0, com o do Burns, né? Com a saída do Murphy. E cara, o Barcelona ficou. Eu já tava sendo esperado, né? Eu tava assistindo o jogo, o Barcelona não conseguia sair jogando. O Barcelona não conseguia sair da área dele jogando direito, sabe? O esperado, não conseguia. O time do Barcelona não conseguia jogar. Ou então era a base de chutão daquele moleque lá que tava meio desesperado, ou então tentava sair jogando, mas sempre errava um passe, porque o Newcastle forçava, ou então realmente só o Barcelona acabava errando. Então com isso teve 1-0, e no finalzinho do jogo teve um pênalti ali acabou tendo um pênalti ali, besteira ali do Newcastle, e o Lamine Yamal vai na bola e faz o gol, e 1-1 no agregado, e vai pro Camp Nou, vai pro estádio do Barcelona com um empate, né? Um empate. Eu acho que lá no Camp Nou o time do Barcelona é o favorito, não tem nem o que fazer, o time do Barcelona é favorito para passar lá na casa deles, né? Porque o time em si do Barcelona é muito bom, e ver que se o Hansi Flick vai aprender com os erros desse jogo, sabe? Mesmo tendo desfalques ali, sabe? Com tipo o De Jong não podendo jogar porque tá machucado, mesmo tendo esse desfalque, ainda assim, acho que começar com o Nyomo no lugar daquele moleque, eu acho que era uma melhor coisa, assim, porque ele não tá meio que. Não, como posso falar? Ele sentiu meio que a pressão de jogar Champions League assim, sabe? Ainda mais fora de casa. Mas vai ver o que vai acontecendo nesse jogo. Então, terça-feira que vem, é terça ou quarta, que vai ter o jogo do Barcelona. E eu acho que o Barcelona é favorito para esse jogo. E vamos ver, né? Vamos ver se eu vou voltar aqui e falar se o Barcelona passou ou não. E bem, vamos trocando aqui já de assunto também, falar sobre outro jogo que foi muito bom. Bom, né? Que foi do Galatasaray contra o Liverpool. Que foi o jogo que eu assisti bastante. E, cara, o Galatasaray amassou o Liverpool. O Liverpool não conseguia jogar.
O Liverpool, ele jogou exatos 15 minutos. 15 minutos foi o que o Liverpool jogou o jogo inteiro. Depois disso, o Galatasaray amassou, véio, amassou. O Liverpool não conseguia sair na pressão alta, não conseguia sair jogando. Às vezes saía no chutão e não conseguia também. Então, mano, o Osimhen, ele deu muito trabalho para a defesa do Liverpool. O Gabriel Sara jogou muita bola, tanto que foi para mim o melhor jogador da partida. O Gabriel Sara jogou muita bola. Tipo, tanto que ele foi lá e deu o passe. Ele que foi a cobrança de escanteio. Ele foi lá e deu o passe pro gol, que eu esqueci o nome do cara, acho que é Lemina. E o gol do cara, né? Acho que é Lemina que fala, né, velho? Lemina. E cara, o gol do Mano, 1-0 pro Galatasaray. E tipo, quando saiu 1-0 eu até achei, pô, o Galatasaray vai dar, tá ligado? Vai dar uma baixadinha, pelo menos no ritmo. E não, o Galatasaray fez um gol e foi atrás, tá ligado? A intensidade do Galatasaray só foi aumentando, a torcida foi ajudando bastante. Porque, mano, se você tá vendo lá na transmissão, velho, mano, sério, toda hora é assim, velho. Os caras o Liverpool pegava na bola, qualquer jogador do Liverpool pegava na bola, era um show de vaia, mano. Um show de vaia. Mano, era uma vaia atrás da outra, mano. E era absurdo, absurdo. O estádio em si, tipo, tava empurrando o Liverpool pra trás, parecia, sabe? Tipo, então os caras do Galatasaray acabou crescendo. Só crescendo, 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 crescendo. E com isso, o Galatasaray até arrumou outro golzinho ali, mas estava impedido porque o cara acaba participando do lance, né? Que se ele não participa, assim, ia acabar sendo o gol. Que eu esqueci de quem que foi que bateu. Acho que foi o Osimhen que ia ter feito o gol. Ia ficar 2-0, ia ser muito mais complicado pro Liverpool, né? Mas esse placar de 1-0 até que tá mais suave no Anfield, dá pra buscar. Isso se o Arne Slot conseguir, né? Fazer o seu time jogar, porque o Liverpool essa temporada não tá muito bem, não. Não tá, eu acho que não tá, não é que não tá decepcionando o torcedor, esse time do Liverpool dessa temporada, porque veio de uma temporada passada onde o time do Liverpool veio muito bem e agora, nessa temporada, tá muito abaixo do esperado. Então acaba decepcionando assim o torcedor e ver o que vai acontecer no jogo da volta. Não, esse jogo realmente não sei falar se o Liverpool ele é ou não o favorito, eu não consigo saber. Mas, cara, é isso. Vamos ver como vai ser o jogo da volta. Liverpool, eu quero ver um jogo bom, então não vou falar para que eu tô torcendo, porque pra mim eu só quero ver um jogo bom, então se tiver chance pra lá e pra cá, ter gol pra lá e pra cá, igual foi isso do Chelsea e do PSG, também tá ótimo, tá ligado? Tá ótimo pra mim. Teve também um massacre lá do Bayern de Munique pra Atalanta, mas desse jogo eu não vi nada, eu só vi o golaço do Olise. Esse foi o máximo que eu vi, então não vamos falar muito aqui. Mas um jogo que eu dei um pouquinho mais de valor, né, tirando o que foi no mesmo horário, foi o do Tottenham contra o Atlético de Madrid, onde teve aquela situação, né, do goleiro que reserva, né, que acabou indo pro jogo mais importante. Não é o jogo mais importante, já que o Tottenham tá na zona de rebaixamento, mas um dos jogos mais importantes da temporada em si, já que é uma competição gigantesca. O cara me coloca o Tudor, ele me coloca um goleiro reserva, com uma defesa que já é ruim, já vem falhando há tempos, e ele vai lá e me coloca um goleiro reserva para esse jogo. Tipo, é você botar um cara na fogueira ali de graça, tá ligado? Mano, foi muito absurdo o que fizeram com o maluco, sabe? E ainda o que fizeram com ele foi coisa de covardia. Foi papo de covardia. O cara o moleque, ele me falhou 2 gols. Foram duas falhas bem bizarras mesmo. Mas, cara, ele tá despreparado. Acho que a última vez que ele vinha jogando, acho que ele jogou 2 vezes essa temporada, o moleque. Ele jogou 2 vezes na temporada. E ele vai lá e entra no jogo que é do Atlético de Madrid, contra o Atlético de Madrid.
fora de casa ainda. E, cara, e ele esperou que ele fosse achar o quê, mano? Ele não tem ritmo de jogo, sabe? Ah, no treino ele tá bem, sabe? Eu vi pessoas falando, no treino o cara, ele treina, sabe? Mas, tipo, treino é treino, jogo é jogo. Tem que ir colocando o cara pra jogos, pra ver se tem ritmo de jogo, velho. Não tem como você botar um cara que não tem, tá com zero ritmo de jogo e achar que ele vai fazer uma puta partida, mano. Não existe isso. Isso não existe. E o que fizeram com ele foi uma sacanagem absurda. O moleque não conseguia fazer mais nada, sabe? Então, ele foi sim, botaram ele na fogueira e falaram, mano, resolve, tá ligado? Resolve, faz o seu jeito e vai lá, mano. Tanto que ele vai lá tomar 3-0 em 15 minutos e, mano, ele é literalmente ele é substituído, sabe, no primeiro tempo. E aplauso da torcida do Atlético, acaba humilhando o cara mais ainda, tá ligado? Foi covarde com o maluco, foi muito otário o Tudor com o maluco, velho. Sério. Muito, muito bizarro o que fizeram com o moleque. E, cara, vamos ver a cabeça dele, mano, foi pro caralho, sabe? A confiança dele, mano, foi pro caralho. Eu acho que é muito possível que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Caio, sabe? Pode ser literalmente a mesma coisa que aconteceu com o Karius. A carreira do moleque pode ter acabado na terça, tá ligado? Nunca mais, tá ligado? Não vai ser mais, nunca mais, tá ligado? Pode ter acabado a carreira do moleque. Não vai mais existir, tá ligado? Como o do Karius, o cara pode subir do mapa, tá ligado? E aí? Tá ligado? O treinador conseguiu foder uma carreira que poderia ser promissora se tivesse um mínimo de cuidado e não botar um moleque na fogueira, sabe? Foi uma puta sacanagem que fizeram, o moleque saiu, poderia, sei lá, inventar que ele acabou lesionando, tá ligado? Sentiu a coxa, que ele não conseguiu, aí pelo menos arrumar uma desculpa de que, ele falhou porque ele tava sentindo desde antes, sabe? Mas é isso, mano, fizeram uma sacanagem com o moleque, aí entrou o Vicário, que é o titular, e também não mudou nada, não mudou nada. O time do Tottenham continua a mesma coisa. Ele entrou e tomou o gol numa bola parada ali. E 4-0. E o jogo acabou, foi 5-2 pro Tottenham. Eu achei ainda foi bem. Acho que o 5-2 pro Atlético de Madrid. Eu achei bem baixo ainda o placar, pelo time do Tottenham ser muito fraco. E vamos ver se lá na cara do Tottenham o Simeone não vai pipocar, igual tava pipocando quase pro Barcelona na Supercopa, velho. Porque, mano, se ele não tem como, sabe? Eu acharia muito bizarro se ele chegasse a empatar com um time fraco que é o Tottenham. Tá brigando pra não cair, sabe? Então, vamos ver como vai ser os próximos capítulos. E bem, esses foram os jogos de terça-feira, assim, e o de quarta, que foi ontem, tivemos um jogão de Federico Valverde, que foi contra o City, Real Madrid City, lá no Bernabéu. E, mano, que partidaça do atleta Federico Valverde. E eu já vou explanando aqui que o Federico Valverde hoje é um dos melhores, um dos caras mais brabos de assistir, assim. E, mano, eu gosto do Valverde desde 2022, quando eu comecei a mais olhar pro Real Madrid. Naquela Champions League ali, que teve uma das melhores campanhas depois de um tempo, né? Depois daquela que o Real Madrid ganhou em 2018, uma das melhores campanhas foi a de 22, que acabaram sendo campeão contra o Liverpool. E, cara, o Federico Valverde, eu acho que ele é bizarro. Eu acho que ele é tipo. Mano, ele é a famosa carta coringa, sabe? Eu acho que é tipo aquele jogador que pode colocar ele em qualquer lugar, que ele vai simplesmente ser um dos melhores na posição. Mano, pode botar ele de lateral, ele vai resolver na lateral. Pode botar ele de volante, que é a posição dele, ele vai entregar uma puta partida. Bota ele de primeiro volante, pode botar também. Ah, bota ele de meio ofensivo lá também. Pode botar, pô. Bota lá de atacante lá, ele vai resolver. Botaram ele no jogo de ponta, tá ligado? Ponta direita, vai fazer uma do Rodrigo. Ele tá fazendo a do Rodrigo e conseguiu entregar uma puta partida, mano. Tanto que ele meteu um hat-trick, tá ligado? O moleque, mano, botando de ponta ali, ele acho que ele caiu mano, acho que alguma vez ele tava caindo muito pro meio assim, tá ligado? Tanto que um dos gols, acho que foi o segundo, que foi a assistência do Vini, que a bola acaba batendo ali no zagueiro do City e sobrando pra ele, que ele tava na ponta e acabou caindo pro meio assim, como um centroavante, tá ligado? Um ponta que vai pra dentro. E, mano, ele pega a bola, caiu pra dentro, bateu e gol, tá ligado?
ele é muito bom, tá ligado? Ele sabe, não sei, ele lê espaço muito bem, ele é um jogador que ele já é um cara que já tem muita raça. Ele é um cara que dá tudo de si. E, mano, ele tem, e, tipo assim, não só isso, ele tem talento pra jogar em outros lugares, tá ligado? Acho muito bizarro. Acho que se você colocar ele de goleiro hoje, eu acho que ele consegue ser um segundo melhor goleiro do Real Madrid, tá ligado? Porque não tem como ser melhor que o Courtois, tá ligado? Porque o Courtois é o melhor goleiro do mundo já há uns tempos já, né? Mas, cara, o Federico Valverde, ele é bizarro de jogador. O Vini, infelizmente, batendo pênalti não é tudo isso também. E o Courtois, não tem nem o que falar, né? O Courtois tem ele é um dos melhores, ele não é nem um dos, né? Ele é o melhor goleiro do mundo, assim, há muito tempo. Já forçaram muito o Thibaut, mas, cara, o Thibaut não bate de frente nunca com o Courtois. Pode bater, sei lá, pode ganhar a Copa, tá ligado? Mas ele ainda vai ser menos goleiro do que o Courtois, tá ligado? E, e o Arbeloa conseguiu deixar também o Guardiola no bolso, né? O Guardiola não estava esperando muito aquele Valverde ali na ponta. O Arbeloa conseguiu, sei lá, ganhar, sabe, do Guardiola. O Guardiola não conseguiu arrumar nada, tá ligado? Tanto que o City começou bem, sabe? O City começou o jogo muito bem. Só que o Real, depois do primeiro gol que fez, que foi um golaço do Valverde, né? Que ele recebe a bola do Courtois, na hora de dominar ele já bota pra frente pra correr. Aí o Donnarumma vem pra pegar a bola, tá ligado? Já deslizando, ele dribla ele e, mano, já bate e gol, tá ligado? Um bom golaço. E, mano, depois daquele 1-0, o City não existiu mais. E o Real Madrid, a intensidade, ela só foi crescendo, tá ligado? Ela só foi crescendo, 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 crescendo. O Real Madrid, a intensidade do Real Madrid cresceu pra cacete. O Real Madrid, ele não deixava o City ter posse, direito da posse de bola, sabe? O City não conseguia ter a posse, tá ligado? A única vez que o City conseguia escapar era lá pelo Doku, ou então pelo Semenyo ali no primeiro tempo, sabe? Eu tentava no Bernardo Silva, mas não dava muito bem. Acho que uma das melhores chances assim foi com o Doku e também na ponta direita. E uma coisa que eu não entendo, o que o Guardiola quis é deixar o Cherki, que é um dos melhores meio-campistas dele, no banco. Realmente não entendi o porquê ele fez isso. Não sei se eu não vi se o Cherki acabou sentindo, ou será bagulho de sobrecarga de carga, sabe? Eu não sobrecarga, né? Eu não sei muito bem o que aconteceu. Mas se foi um bagulho só por escolha mesmo do Guardiola, eu não vou realmente entender o porquê deixar um cara como o Cherki, que é um quem tão talentoso, no banco contra um jogo mais importante assim, tá ligado? Um jogo de ida, e agora vai ter que resolver o jogo que tá 3-0 pro Real Madrid, sabe? Então vai ter que cravar 3 gols pra levar pra prorrogação e meter 4 pra passar direto. E não tem nem certeza se realmente eu vou conseguir jogar bem, porque o Arbeloa, que é o técnico interino do Real Madrid, tá vindo muito bem na temporada. Eu não tô muito acompanhando muito o Real Madrid, sabe? Tô acompanhando mais a Premier League, mas, cara, pelo que eu vejo, assim, de resultados, assim, ou alguns jogos que eu assisto, o Arbeloa, ele faz o Real Madrid jogar um bom jogo desde o Ancelotti, mano. Porque o Xabi Alonso, que é o que eu esperava que ele realmente ia fazer esse time voar, não aconteceu, sabe? Não deu muito certo. E uma coisa também de diferente foi que o Arbeloa tem o elenco para ele, sabe? O que acabou atrapalhando muito o Xavi Alonso, que foi que o elenco simplesmente acabou com ele. O elenco, eles se fecharam entre eles e deixavam ele de fora, sabe? Então, o trabalho em si do Xavi não ter dado muito certo no Real Madrid é por ele simplesmente ter perdido o elenco. Então, é o que eu acho e o que eu mais vejo, assim, porque pra mim não faz sentido um cara que teve um time que é o Liverpool, que é um time mais abaixo do Real Madrid, e fazer uma das temporadas mais históricas do clube, que foi ganhar a Pokal e a Bundesliga, e ganhar a Bundesliga invicta, e quase terminar a temporada invicto. Só perdeu só a Eurocopa pelo Atalanta, que tomou a massa, né, de 3-0 do nosso querido Luckman, né, que jogou pra caralho, não sei como.
E, mas, mano, tava torcendo pra caralho aquele Leverkusen terminar, porque ia ser absurdo, né? Acompanhar aquela história ali do Leverkusen com o Xabi, mano, ia ser absurdo. Mas, bem, e, bem, pra terminar assim, eu vou falar outro jogo que foi bem um pouco mais importantezinho também. Foi um jogo que teve bastante gols, né? Que foi o do Chelsea com o PSG, que foi 5-3 lá no Parque dos Príncipes. E, cara, eu vi mais os lances de gol assim e tal, quando aparecia muito na tela assim, aí teve lá no intervalo os gols e também depois de acabar o jogo do Real Madrid, acabou aparecendo mais os gols do o jogo em si, sabe, os melhores momentos. E, mano, foi, pelo que eu vi ali no melhor momento, foi meio que uma massa assim do PSG. Tanto que isso. E, mano, o Cavara disse que ele simplesmente no final do jogo. Não, nem no final do jogo, né? Que já que ele deu assistência ali pro gol. Teve e fez 2 gols e deu uma assistência. Foi uma partidaça do Cavara Esquerda, pelo que eu tava vendo, só pelos números assim. E, cara, eu acho bizarro como o Cavara Esquerda ele é absurdo, desde o Napoli, tá ligado? O cara que me fez assistir o Napoli em 23. Ainda bem que tá num time ótimo, né? Que foi o PSG. E é um acerto absurdo, né? Porque o cara ele é muito bom pra estar num time meio fraco, que era o Napoli. Mesmo que o Napoli tenha ganhado a Serie A na temporada passada. Foi a temporada passada, a temporada retrasada, que eles acabaram ganhando a Serie A. E, cara, ainda bem que ele tava no PSG, velho. Porque, mano, ainda mais nesse PSG em si, porque ele combina demais aí o estilo de jogo dele, sabe? Um estilo de jogo mais que ele é meio que habilidoso, sabe? Ele é um cara que é muito habilidoso e ele bate muito bem fora da área, tá ligado? É um cara muito, muito bom pra se ter num elenco. Ainda mais que tem um jogador que é o Dembélé também, que é um cara que é ambidestro, tá ligado? Então, cara, esse time do PSG, ainda assim não tendo num momento tão bom como foi na temporada passada, ainda assim é um time em si que ainda vai dar muito trabalho para muitas equipes assim nessa Champions League. O Chelsea em si não é um time muito ruim, mas mesmo com desfalques, assim, tendo desfalque como o do Estevão, ainda tem jogadores muito bons, como o João Pedro ali também, o Palmer, tem o Pedro Neto, sabe? Então, o- ainda tem jogo pro, pro Chelsea. Vai ser muito difícil buscar, mas vai jogar em casa, pelo menos. Mas vai ser bem difícil mesmo. Mas vai ser bem legal de acompanhar. Então, vamos ver como vai ser. O que a gente mais espera aqui não é nem ver quem que vai passar. Quem torce pra tal time vai torcer, tá ligado? Pra passar, mas quem realmente só quer ver um jogo bom, não tem essa, tá ligado? Eu não torço pra nenhum time da Europa, tá ligado? Eu gosto de todos iguais, praticamente. Tem alguns que eu não gosto, como a Lazio, né? Por questões meu que, né? Tem um sentido ali, né? Mas beleza. Mas, tipo, tem uns times ali que eu gosto só assim por gostar de assistir e acompanhar. E tal temporada ali já era. E, cara, eu só quero presenciar um jogo bom, como foi o do Chelsea com o Real Madrid. Eu quero acompanhar uns jogos muito bons, como o do. Como do. Qual é o nome? O caralho. Como do Liverpool contra o Galatasaray também, que foi um jogo muito bom. Mesmo não tendo tantos gols, tá ligado? Tipo, 200 gols não teve, mas teve um bom jogo do próprio Galatasaray que não era esperado, sabe? Mas conseguiu jogar uma bola muito boa porque entrou naquele jogo pra jogar e pra ganhar. O Liverpool entrou naquele jogo achando que em qualquer momento ia ganhar, tá ligado? Igualmente o Barcelona também, que entrou no jogo contra o Newcastle com o pensamento que uma bola ia chegar no Lamine Yamal, ele vai resolver o jogo e já era. Ou a bola vai chegar no Rafinha, ele vai resolver e vai fazer o gol. Ou a bola vai ser cruzada pro Lewandowski, ele vai lá e vai cabeçar e vai fazer o gol, sabe? Ou o Pedro vai achar alguém, tá ligado? Então, tipo, esses times assim, pegando os times mais fracos assim, pensam que vão conseguir resolver o jogo em algum momento. Mas não é assim que acontece. E não foi assim que aconteceu. Tanto que os times que foram mais fracos tiveram bem mais chances, tiveram mais vontade, porque para eles aqui qualquer chance é a chance de poder mudar o confronto inteiro. Então, pô, imagina só o Liverpool, tá ligado? Perdeu de 1-0, busca 1-1 e o Galatasaray empata de novo 1-1 no final do jogo. Aquele gol lá que eles tomaram
e os gols que não fizeram lá, tá ligado? Porque eles acharam que, tiveram um pensamento que em qualquer momento iam fazer um gol ali, vai ter fudido tudo o planejamento deles, tá ligado? Então, e a Ferra bastante a mesma coisa com o Barcelona, então, sabe, que acabou falhando muitos momentos ali, mas eu acho que o Barcelona nem tanto, porque o Barcelona pelo menos conseguiu arrumar um empate, né, o 1-1. Então, mas o Barcelona tem que tomar cuidado, porque o time do Newcastle, mesmo estando abaixo, né, já que é um time que está em 12º, 10º lugar na Premier League, ainda assim é um time muito bom, é um time que pode muito bem arrumar um gol ali com jogadores, tipo assim, ainda mais com o Newcastle, com o jogador principal da temporada, assim, o jogador principal da temporada tava no banco, tá ligado? Então, tipo, quando o cara entrou, ele resolveu. O time, não resolveu, né? Mas, tipo, mudou muito o estilo do Newcastle. Então, acabou dando muito mais trabalho pro Barcelona. Então, cara, o Barcelona tem que abrir muito o olho e tomar muito cuidado com esse Newcastle, porque se deixar o Gordon jogar realmente bem, velho, esse time do Barcelona não vai conseguir muito jeito não, porque, cara, vai estar difícil. E bem, esse foi o vídeo, meio que o meu ponto de vista dessa rodada assim, do mata-mata, no jogo da ida, né? O jogo da ida da Champions League. E, cara, tá muito bom a Champions League, como sempre, né? E, cara, vamos lá. Semana que vem tem mais Champions League, mais jogão. E provavelmente vai ser um vídeo de segunda-feira também, que vai ter, né? Brasileirão domingo, sábado e domingo. Teve, né, ontem e vai ter hoje também. Teve o jogo do Corinthians e o Corinthians acabou tomando um amasso pro Curitiba. O Corinthians não viu a cor da bola, não questão de não viu a cor da bola, mas não conseguia implementar o jogo dele, só acabava tocando de lá pra lá, e não conseguia se aproximar da área. Então é isso, mano. Eu não vou ficar aqui pra falar de Corinthians, porque aqui esse vídeo é mais sobre a Champions League. Então, o time do Corinthians eu vou falar no próximo vídeo, que é na segunda ou terça-feira que sai. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Não esquece também de deixar o like, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e também compartilhar o canal, mano. Vamos ajudar aí a bater os 100 inscritos aí. E é nóis, rapaziada. Até a próxima. Falou.